A pergunta que você deve estar se fazendo agora é se a lógica proposicional pode ser utilizada para a solução de problemas do mundo real. Antes de responder a esta pergunta, vamos dar uma olhadinha em um joguinho desenvolvido nos anos de 1970 pela Texas Instruments. Vamos lá. Aqui nós temos a tela inicial do jogo e você vai deslocando o seu agente até que ele encontre o ouro. Daqui a pouco nós vamos ver as regras do jogo e como é que a gente modela isso aqui no computador. E principalmente como é que nós vamos utilizar a lógica proposicional para resolver esse problema. Esse joguinho é utilizado nos livros de IA para ilustrar as técnicas de inteligência artificial que podem ser utilizadas usando lógica proposicional. As regras desse jogo são muito simples. Ele se chama, logicamente, Umpus, né? Ou Mundo de Umpus, como queira. Ele é parecido, né? Lembra um pouco esse jogo do campo minado, que são efetivamente muito utilizados para ilustrar os conceitos de inteligência artificial. Ele foi criado em 1972 por Gregory Orr e ele era chamado de Castle Wumpus ou Hunt the Wumpus. Ele teve o código publicado em 1975 e teve várias versões feitas por aí. Alguns prêmios ele andou ganhando, foi publicado em revistas, o código dele está disponível, então se você se interessar por ele, acho que existe uma versão Android disponível hoje no Play Store. Se você se interessou por ele, então fique à vontade de ir lá dar uma olhadinha. O teu espaço, então as regras do jogo são simples. Você tem um espaço que você pode dividir em células ou de quadrados aqui. Esse quadrado é abstrato, quer dizer, não existe no desenho do jogo. Você viu lá umas caverninhas. Imagine que cada quadrado desse é uma caverninha e entre um quadrado e outro existe um caminho que você vai percorrer para chegar. Bom, o teu agente vai começar se deslocando para cima ou para a direita ou para a esquerda. Ele vai se deslocando e ele tem que evitar cair no poço. Existem poços no mundo Umpus. Existe o ouro, que é o que ele quer pegar, mas existe também o Umpus, que pode comer o agente. Então o agente vai se deslocar evitando os poços e evitando o Umpus. O agente possui uma lança ou uma flecha que ele pode atirar na direção do Umpus. Se ele conseguir matar o Umpus, obviamente, ele acabou de ganhar o jogo. Porque ele pode se deslocar livremente desde que evite também os poços, né? Então tem a questão dos poços. Como é que ele sabe? Ele não sabe, tudo isso é escuro para a gente, ele não vê essa panorâmica, ele não vê. Então o que ele faz? Ele vai se deslocando, mas ele sabe que ao lado dos quadrados que tem poço tem uma brisa. Então pela brisa ele reconhece que está próximo de um poço. Bom, ele sabe também que em quadrados próximos a Umpus existe um mau cheiro, porque o Umpus é muito mal cheiroso. Então se ele estiver aqui, ele sabe que, com esse mau cheiro aqui, ele sabe que o Umpus está em um quadrado adjacente. Ele tem que tomar cuidado para evitar cair nos braços do Umpus e ser devorado. Ao chegar no quadrado com o ouro, ele pode agarrar o ouro e, portanto, chegou ao seu objetivo. Então o objetivo dele é deslocar num espaço desconhecido em busca do ouro, evitar os poços e evitar o Umpus. Então, aqui, resumindo as regras do jogo, aqui na forma de texto, nós temos aqui, existe um espaço bidimensional, que pode ser dividido em quadros tais como, contendo vários elementos tais como poço, ouro e Umpus, que é a criatura do mal. O agente deve se deslocar nesse espaço em busca do ouro. Ele tem visão limitada, isso aqui é importante, né? A visão do agente aqui é limitada.
essa visão limitada ao quadrado em que eu mesmo está. E aos quadrados já percorridos, quer dizer, ele sabe que os quadrados já percorridos, ele sabe o que tem lá. Né? O agente pode cair em poços, como falando, ou pode ser comido pelo umpus. Nos quadrados adjacentes aos poços existe uma brisa, anunciando a proximidade dos mesmos. Nos quadrados adjacentes ao umpus existe um fedor, anunciando também a proximidade dos mesmos. O quadrado do ouro possui brilho. O agente ele pode se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. O agente não pode sair dos limites físicos do espaço. O agente possui uma lança, uma flecha. Ele pode atirar em todas as direções e matar o umpus. O umpus grita ao seu morto. E o agente, obviamente, escuta, facilitando a sua tarefa de encontrar o ouro. Como é que a gente modela esse problema? Vamos modelar esse problema a partir de uma malha N por N, pode ser 10 por 10, 4 por 4, 20 por 20. Nesse caso aqui nós fizemos 4 por 4, contendo os objetos, o ouros, o umpus, os poços e o agente. O agente desse ambiente, o agente é um agente único, cuja função é encontrar o ouro. Quais são os sensores desse agente? Esse agente possui sensor de fedor, de mau cheiro, de brisa, de brilho, de impacto e de grito. Os efetuadores do agente, ou seja, as ações que o agente pode executar, são ir para a esquerda, ir para a direita, ir para cima e para baixo, agarrar, soltar e atirar. Agarrar, soltar e atirar se relaciona com o fato de que, para agarrar e soltar, ele agarra e solta o ouro. Então, agarrar e soltar são relacionados ao ouro. E o atirar é relacionado ao umpus. Ele pode atirar na direção do umpus, verificar se consegue matar o umpus e, desta forma, facilitar a sua atividade. A medida de desempenho, para que nós já vimos em vídeos anteriores, nós já vimos no início do nosso curso, que sempre que nós projetamos um agente, nós temos que projetar uma medida de desempenho, uma forma de saber se o agente está indo bem ou está indo mal. Nesse caso, nós vamos criar uma forma uma medida de desempenho através de uma pontuação. A pontuação será 1000 para a gente ganha com 1000 pontos, né? E para pegar o ouro, e menos 1000 se ele for devorado pelo umpus e provavelmente perder. Para cada ação, ele perde 1 ponto e menos 10 para usar flecha. Nós não vamos usar isso aqui no algoritmo que nós estamos pensando em utilizar para provar o uso da lógica proposicional para resolver esse problema. No entanto, nós colocamos aqui apenas como um elemento a mais que deve ser pensado com relação ao ambiente. Podemos dizer que este ambiente não é completamente observável, uma vez que o agente vai descobrir o que é que tem em cada caverna, em cada quadradinho, à medida que ele se desloca na malha ou nos caminhos dele. Então o ambiente não é completamente observável. Esse ambiente é determinístico, sim, tudo vai depender das ações do agente, nada vai mudar dinamicamente ao longo do tempo. Esse ambiente não é episódico, ele é exatamente sequencial, as coisas acontecem na sequência de ações do agente. Ele é estático, fica parado, o umpus não se move. Ele é discreto, sim, não necessita de contar o tempo variando continuamente. E ele é um ambiente de único agente, não é um ambiente multiagente. Como é que o agente se desloca então dentro desse espaço? Ele está aí na sua primeira caverninha, como é que ele vai se deslocar para o seguinte? Inicialmente, nesse lugar, ele não tem nenhuma informação de sensores. Se ele não tem nenhuma informação de sensores, é porque esses quadrados que estão adjacentes a eles estão livres de poços e de umpus. Então ele pode se deslocar para qualquer um desses quadrados. Ao se deslocar para o segundo quadrado, quadrado 2, 1, ele que é a segunda caverna, né, ele vai sentir uma brisa. Ao sentir uma brisa, ele não sabe se existe um poço aqui, nesta posição, ou nesta. Obviamente não é nesta posição. Nós colocamos uma interrogação aqui, foi colocada a interrogação aqui, justamente para dizer que existem 3 caminhos para onde ele pode ir. Ele pode vir para cá, ou voltar e ir para cá. Mas ele sabe que aqui não tem poço, porque aqui não tem brisa. Mas ele sabe que ou aqui tem poço, ou aqui tem poço.
Na realidade, para 3 quadrados, existem 2 elevado a 3, ou seja, 8 possibilidades de terem poços. Nós poderíamos ter, embora nós saibamos que não tem ali, mas poderíamos ter um poço aqui, poderia ter um poço aqui, aqui, não ter poço nenhum, ter dois poços assim, todos serem poços, ou 2 poços assim. Esse é o conjunto geral de todas as possibilidades. Pelas informações que nós temos, ou seja, pela base de conhecimento, pelo conhecimento que nós temos, a situação ou é essa, ou é essa, ou é essa. Por quê? Porque no primeiro quadrado não se detectou nenhuma brisa, então não existe poço acima. Aqui sim tem poço, então, tem brisa, então ou tem poço aqui, ou tem poço aqui, ou tem poço nos dois. Isso é o que nos diz o nosso conhecimento, a nossa base de conhecimento, enquanto que o que estava aqui era todo o conjunto. Todo o conjunto de possibilidades não acontece porque nosso conhecimento limitou o conjunto de possibilidades a esse subconjunto aqui. Nosso conjunto de possibilidades ele é o universo geral de possibilidades. No entanto, o que me interessa saber é se um quadrado determinado, uma caverna determinada, é segura para ir ou não. Eu quero saber se o quadrado 1, 2, por exemplo, é seguro. Dentro desse quadrado, de todas as possibilidades, o 1, 2 é seguro, onde não tem poço 1, 2, que não é o caso desses azuis aqui. Todos eles têm poço 1, 2. Então todos os restantes não têm poço no 1, 2 e nem tem o ímpulso. Então a minha afirmativa que a posição 1, 2 é segura abrange todas essas posições aqui. Observe também que essa afirmativa, que abrange todas essas posições, contém a base de conhecimento. Ou seja, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não fujo da declaração alfa 1. Então, alfa 1 contém uma série de valores e dentro dessa série de valores contém também todos os valores da base de conhecimento. Ela logicamente, a gente disse que quando alfa 1 e base de conhecimento são verdades em ambos os casos, então nós dizemos que alfa 1 é consequência lógica da base de conhecimento. Mas visualmente, é assim, olhando em termos de conjunto, que ocorre dessa forma. Se alfa 1 é um conjunto, a base de conhecimento tem que ser subconjunto de alfa 1. Quando isso ocorre, nós dizemos que alfa 1 é consequência lógica da base de conhecimento. Então, em todos os casos em que a expressão alfa 1 é verdade, a base também é. Na verdade, o modelo de alfa 1 contém o modelo da base de conhecimento. Quando isso acontece, nós dizemos que a base de conhecimento tem como consequência lógica alfa 1, ou seja, é seguro ir para o quadrado 1, 2, com o conhecimento que se tem. Observe que se a nossa afirmativa for a posição do quadrado 2, 2 é segura, ela não engloba, ou seja, todas as situações em que a posição 2, 2 é segura, não engloba toda a base de conhecimento, porque existem situações em que a base de conhecimento garante que alfa 2 não é verdade. Nessa posição, alfa 2 não é verdade, nessa posição, alfa 2 não é verdade. Então, se alfa 2 é verdade em todas essas, alfa 2 não é nessas. Então, a base não está contida em alfa 2 e, portanto, a base não é consequência lógica de alfa 2. Então, repetindo o que nós tínhamos dito aqui, em todos os casos em que a expressão alfa 2 é verdade, a base nem sempre é. Na verdade, o modelo alfa 2 não contém o modelo base de conhecimento. E isso acontece. Se isso acontece, nós dizemos que alfa 2 não é consequência lógica da base de conhecimento, portanto, nada garante que alfa 2 seja seguro. Bom, como a gente formaliza isso em lógica proposicional, já que é o objetivo do nosso curso até o momento. Então, a primeira coisa que eu faço é definir as proposições. Então, seja P e J uma proposição, e ela será verdade se existir um poço em IJ, ou seja, P11 será verdade se existir um poço em 1. P12 será verdade se existir um poço e assim por diante. Seja B e J, verdade se existir uma brisa em J. Então, nós podemos afirmar. A afirmativa é que não existe o poço em 1, chamar aqui de regra 1. Nós podemos afirmar dessa forma. Nós negamos que existe um poço em 1. Não é verdade que existe um poço em 1. Poços ocasionam brisas em quadrados adjacentes. Nós colocamos isso na forma de um bicondicional. Se existir uma brisa em 1, ou seja, a brisa em 1 existirá se, somente se, houver um poço em 1, 2 ou um poço em 2, 1. Chamamos isso de regra 2. A regra 3 diz, só existirá, se, somente se, só existirá
uma brisa em 2.1, se somente se existe um pulso em 1.1, ou um pulso em 2.2, ou um pulso em 3.1. Essa é a regra 3. Não existe brisa em 1.1, porém existe em 2.1. A regra 4 diz não existe brisa em 1.1, e a regra 5 diz que existe uma brisa em 2.1. A regra 1, a regra 2, a regra 3, a regra 4 e a regra 5 são a nossa base de conhecimento. São as informações que nós temos da nossa base de conhecimento. Bom, essas regras aqui, essas duas, elas estão em forma de bicondicional. Um dos métodos que a gente pode utilizar aqui é a resolução. Para que a gente utilize a resolução, é necessário que essas regras estejam na forma normal conjuntiva. Então, em um vídeo anterior, nós já mostramos como é que essa forma aqui pode ser convertida para a forma normal conjuntiva. Vamos só mostrar rapidamente aqui. Então, eu tenho o B1, se somente se P12 ou P21. Primeiro, eu elimino o bicondicional. Então, sabendo que a alfa bi implica beta é equivalente a alfa, implica beta e beta implica alfa, eu substituo isso aqui, levo a isso aqui. Depois eu elimino o condicional simples. Eu sei que alfa implica beta, eu posso substituir por não alfa ou beta. Eu substituo não isso ou aquilo, aqui embaixo. Depois eu movo o negativo para dentro e uso a lei de Morgan fazendo isso aqui. Isso aqui se transforma nisso. Aplico a regra da distribuibilidade do I sobre O e eu tenho as cláusulas na forma normal conjuntiva. Eu estou passando essa informação aqui bem rápido, porque nós já vimos isso no vídeo passado. Então aqui nós estamos só repetindo. Bom, o que nós queremos provar? Nós queremos provar o alfa 1, que não é um poço no quadrado 1. É isso aqui que nós queremos provar. Ora, para provar isso, como falamos em vídeo anterior, nós negamos essa afirmativa. Não alfa 1, que significa negar isso aqui. Não, P12, que é igual a P12. E aplicamos a resolução. Tendo aqui as nossas cláusulas anteriores, observe que todas não estão aqui, mas se nós conseguimos provar, existe um teorema que diz que se nós provarmos que uma expressão é consequência lógica de parte de uma base, então ela é consequência lógica da base inteira. Então nós temos aqui as principais expressões da base, que nós já colocamos ali, são aquelas lá que a gente já viu no vídeo anterior, no slide anterior, não P21 ou B1, não B1 ou P2 e assim por diante. E nós colocamos a nossa expressão negada, que no caso aqui aparece como verdadeiro porque é a dupla negação. Vamos aplicar a resolução, e se nós encontrarmos uma cláusula falsa, é porque essa expressão não pode ser negada e, portanto, a original dela é verdadeira. Como é que nós fazemos? Aqui em 3 passos rápidos. Nós aqui temos o B1 positivo e o B1 negativo. Aplicamos a eliminação dos literais complementares, negativo com positivo, e sobra o negativo de P12. Tendo o negativo de P12 com o positivo de P12, nós chegamos a uma cláusula vazia, que equivale à redução por absurdo. Ou seja, provamos que essa expressão é negativa. Não há poço em 1,2. Pronto, dessa forma, por uma simples resolução, você pode fazer o seu agente se deslocar em todos os quadrados, aplicando a resolução a cada região que ele chega na base de conhecimento, para provar que o próximo quadrado é seguro ou não. Então, seguindo pela aplicação sucessiva da resolução, nós poderemos fazer com que o agente se desloque seguramente na base de conhecimento. Então, o que nós vimos aqui foi a utilização da lógica para tomar uma decisão. A gente toma uma decisão para qual quadrado ir, baseado na aplicação de uma cláusula de resolução, ou aplicação de um método, que diríamos assim, perdão, não é cláusula, mas é método, pela aplicação de um método de resolução. Então, o agente decide o que fazer, toma uma decisão, baseado na aplicação do método de resolução. E aí ele pode se se ele aplicar esse método continuamente, ele vai chegar no ouro. Obviamente que não só aplicando o método, mas também aplicando outras ferramentas de inferência. E aí nós temos apenas uma ilustração de um exemplo de como a lógica proporcional pode ser usada para tomar decisões, inclusive em tempo real. É lógico que vai demorar um tempo pensando, mas esse tempo é pequeno porque a base de conhecimento é pequena. Se a base for muito grande, obviamente o tempo é maior. Fica ao seu critério descobrir e desenvolver uma ferramenta específica para o seu problema. Esta ferramenta pode ser usada para esse problema, mas muitas outras ferramentas, todas as ferramentas da IA, muitas ferramentas da IA podem ser usadas para este problema. Então é isso aí. Desta feita nós não vamos ter código, ele virá nas próximas videoaulas. Nas próximas videoaulas nós vamos aplicar o código em cima da resolução para ver ela funcionando em outros problemas. É isso aí.
Até lá.